Nesse vídeo, pessoal, nós vamos conversar um pouquinho sobre o IPCA+, que é esse investimento em renda fixa que está todo mundo falando, que parece ser o boom do momento, né? Então, os incentivos para se investir no Tesouro IPCA+, vem tomando muito mais relevâncias nos sites de notícias a cada dia que passa, porque nós temos situações para renda variável, né, para as ações, fundos imobiliários, FIAGROS, FINFRAs, muito complicadas no Brasil. Se a gente pega, por exemplo, o Ibovespa, que no acumulado do ano vem perdendo 3,7% em rentabilidade, nós temos números depreciativos. Também temos o IFIX, que é o índice que reúne os fundos imobiliários, com também rentabilidade negativa, menos 4,91%. Se nós pegamos ainda mais as small caps, que são as empresas de menor valor de mercado, mas negociadas na Bolsa de Valores, nós temos uma queda de 12,66%. Isso no acumulado do ano. Então isso mostra um certo pessimismo de que investir aqui no Brasil não está tão interessante assim. Mas o que eu quero trazer aqui são fatores que vão te acalentar as ações que você tem na sua carteira e vão te dar um outro parâmetro, tá? Primeiro explicando essa queda aí do IFIX, do Ibovespa, dos small caps. Por quê? Os grandes institucionais, os investidores internacionais, eles estão retirando dinheiro aqui do Brasil. Então tenha isso em vista. Por quê? Quando nós olhamos no acumulado do ano, as ações norte-americanas estão performando positivamente. Olha só, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, nós temos a Google, a Nvidia ali com quase 200% de rentabilidade. Se nós olhamos ao redor do mundo, quase todas as regiões estão aí em verdinho, performando positivamente, menos aqui no Brasil. Então, há um certo pessimismo das ações no Brasil. Com isso, o governo, além das dificuldades econômicas nacionais brasileiras, o governo, para poder tentar trazer esse dinheiro de volta, ele tem que também subir a nossa taxa de juros, né? Então, a Selic ali bater no 11,25%, também essa Selic mais alta. Uma das funções dela é segurar essa inflação, que também está subindo, né? Tudo ficando cada vez muito mais caro. A gente tem também ali juros futuros se aproximando a 13%, né? A curva DI ali com maior pessimismo. O controle das contas públicas estão muito complicados, né? O crescimento acelerado da economia, que ajuda a pressionar a inflação e aumentar as projeções da Selic. Então, o investidor, o que ele quer? Ou ele quer investir num ativo que é muito mais seguro, ou ele quer investir fora do país, tá? E nós temos essa certa atratividade, que o IPCA+, ele vem ali batendo recorde atrás de recorde, né? Chegando a custar IPCA mais 7. Isso quer dizer que você investir, emprestar o seu dinheiro para o governo, que de certa forma é bastante seguro até o presente momento, faz você não se preocupar com essa queda desses ativos, né? Você investe na sua ação, ela vai lá e cai. Você compra um fundo imobiliário, a cota despenca. Você compra um Fiagro, nem se fale, né, pessoal? Então, isso torna-se... O nosso cérebro, ele fica muito bagunçado. Você quase entra em combustão aí, né, nos seus ativos. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou pesquisando certo ou errado, né? Ninguém quer investir aqui no Brasil por enquanto por conta desse risco fiscal. Por isso que as suas ações dos fundos imobiliários eles estão em queda. Mas será que é interessante a gente pensar contracíclico, né? Eu sempre trago aqui uma visão um pouco mais fora do radar, uma visão um pouco mais de outsider, assim, né? Digamos. Mas voltando primeiro para você entender esse IPCA+, pessoal, quem investe no Tesouro Direto pelo IPCA+, quem empresta o dinheiro para o governo vai ganhar a inflação mais 6,91, segurando esse título até 15/5/2029, se você comprar nessa data, tá? Também temos o Tesouro Pré-fixado a 13,6, então isso são taxas muito agressivas, são taxas de juros muito apetitosas para quem quer investir, deixar o dinheiro lá rendendo e fazer outras coisas, sem ficar se preocupando ali, sem entrar na corretora, né? Se você pega, por exemplo, você vendeu sua motinha velha aí por R$10.000, vai investir no Tesouro IPCA+, olha só, você vai render, esperando, né, ao final da data, até 2029, você vai retirar R$14.827. Vão ter rendido
15.842, porém você vai pagar o imposto de renda de 876 mais a taxa da B3 de R$ 114,84, sobrando ali os R$ 14.827, que é um valor muito atrativo, né? Quase R$ 1.000 por ano que você vai ganhar de investimentos a cada 12 meses, deixando ali os seus R$ 10.000. Então isso abre os olhos de muitas pessoas, inclusive aqueles que são iniciantes, né? Aqueles que querem investimento de forma muito mais segura. Então tudo se fomenta para que você coloque o dinheiro no IPCA+, para que você coloque o dinheiro na Selic, para que você coloque o dinheiro nos ativos de renda fixa. Se todo mundo está migrando para renda fixa, o que acontece com as ações e fundos imobiliários? Eles automaticamente caem, mas se são boas ações, se são bons ativos, se são bons fundos, se são fundos que você tem ali a solidez do mercado, talvez seja uma oportunidade. Se a gente pega aqui também, se você tem medo disso tudo e vai investir no IPCA+, não tem problema nenhum. Meu ponto aqui não é defender nenhum lado nem o outro, é mostrar o quê? A atratividade do IPCA+, e trazer mais segurança, talvez, se você continuar até o fim do vídeo, nas ações e fundos imobiliários. Então veja, olha só, a gente faz um cálculo aqui para ver se essa rentabilidade dos 14.827 foi atrativa, deu uma rentabilidade média dos últimos 5 anos de 8,2% de forma anual. Se você já ali da taxa líquida, considerando os impostos, se você não considera os impostos, você perpetua esses investimentos, você vai ter 9,6% de rentabilidade anual. Isso é um valor bastante atrativo para quem quer investir em renda fixa, deixar o dinheiro lá, deixar rendendo, não precisa esquentar a cabeça com nada, não precisa ficar recebendo dividendos e tendo que escolher aonde você vai reaportar esses dividendos. Então tudo está se migrando para essas questões do IPCA+, né? Você investir ali, colocar o seu dinheiro emprestando para o governo, porque se tudo der ruim, ele vai o quê? Imprimir mais dinheiro, mesmo que a inflação aumente com isso, para poder fazer o seu pagamento, né? A gente pega, por exemplo, a carteira do canal, a gente vê que aqui está performando negativamente, né? Olha só, o que está segurando a carteira é Caixa de Seguridade, Gerdau, por incrível que pareça, e a Unifique, porque a gente comprou em preços mais atrativos. Se você não está entendendo, vou deixar um card aqui para você clicar e ver a playlist da carteira do canal, onde a gente investe toda semana. A gente vinha ganhando rentabilidade no preço dos ativos e agora, nos últimos 2 meses, rentabilidade negativa, né, pessoal? Então, isso pode preocupar muita gente. Mas a carteira ela é muito nova, eu quero que você tome conta disso. Se sua carteira é nova, se você começou a investir tem pouco tempo, dependendo das escolhas dos ativos que você faz, ela vai ter uma rentabilidade negativa por algum tempo, tá? Veja, mas o que segura os aportes são, aqui a carteira tem 15 meses, eu faço os aportes independente do cenário nas ações, eu faço toda semana, o patrimônio ele vai se elevando e comprando a uns bons preços, mesmo assim, eu tenho 14,67% de rentabilidade, 0,98% ao mês, 11,76% se eu for olhar de 12 em 12 meses. Hoje a Selic 11,25%, então, mesmo com aquele cenário onde todo mundo diz investir em IPCA+, vai vencer sua carteira, IPCA mais 7 é uma rentabilidade histórica, e é uma rentabilidade histórica sim, mas a dinâmica do processo é como se todos os investimentos em renda variável fossem ruins e só agora a renda fixa fosse praticamente ali algo fora da caixinha, algo que fosse com uma rentabilidade histórica que ninguém consegue bater isso. A carteira do canal só tem 15 meses e está rendendo 14,67, 11,7 ao ano, pessoal. Então, tá vencendo ali do nosso índice de juros brasileiros, que é muito atrativo. Então, perceba que você não pode ficar só refém do Ibovespa, só refém do IFIX ou dos índices das small caps. Os índices eles servem para dar um norte para a gente. Se eu comparo ali o IPCA com o índice, provavelmente o índice vai perder. Mas e a carteira pessoal? E os ativos que você escolheu a dedo aí, o seu stock picking, né? Aquele ativo que você comprou num preço muito barato e hoje ele está super valorizado. Temos que olhar isso. Então, o que eu fiz também para te trazer um pouco mais de segurança e um outro patamar? Então, é para a gente começar nessa simulação que eu fiz, a gente entender o que está acontecendo com as ações, o que está acontecendo com os fundos imobiliários, queda, o dinheiro saindo do Brasil, mas o governo tentando segurar, de certa forma, falando só de investimentos, subindo a nossa taxa de juros para voltar um pouquinho com esse dinheiro para cá, e isso faz os investidores daqui também aproveitar essa taxa de juros. Então, está todo mundo tirando esses dinheiros aí da renda variável, colocando em renda fixa, ações e fundos imobiliários caindo.
Beleza? Agora, se eu faço uma simulação, esses mesmos 10 mil reais que eu coloquei lá atrás, que me rendeu 14.827, quase R$ 1.000 por mês nos últimos 5 anos, né? Olha só, se eu coloco isso em uma ação, em um fundo imobiliário só, eu vou colocar esses mesmos 10 mil reais, ou eu coloquei nos últimos 5 anos, metade Banco do Brasil, metade no KNCR. Uma ação de um banco excepcional, que vem entregando rentabilidade muito positiva, vem pagando dividendos, tem uma carteira de crédito muito grande, tem vídeo aqui do canal falando só do Banco do Brasil, e outro fundo imobiliário para receber dividendos mensais, que é o KNCR, é um fundo de CRIs, é um fundo que vai ter ali uma carteira muito grande também, de uma boa gestora, faz parte do grupo Itaú, que é da Quineia. Então tudo isso são essas duas escolhas muito mais resilientes, tá? Então, eu só escolhi 2 para facilitar aqui os nossos investimentos. Só com esses 5 mil em cada um, eu já teria 15.725. Então, lembra, aqui, lá no IPCA mais 6,90 e alguma coisa, eu tinha 14.827, que aparentemente era um imbatível. Então, agora eu escolhi só 2 ações e deu 15.725. Então, aqui já mostra que eu venci. Por quê? Teoricamente, eu não tenho aqui o desconto, né, do imposto de renda, da taxa da B3, isso se eu não ficar vendendo os meus ativos, né, se eu deixar lá e reaportar os dividendos. Então, já tem esse crescimento pela distribuição de dividendos, tá? Mas quero fazer um parênteses aqui explicando que não é para copiar isso aqui que está essa simulação. Isso é um estudo que a gente fez sobre boas ações e bons fundos imobiliários. Depende muito da escolha. Não quer dizer que se você comprar qualquer ação em qualquer fundo imobiliário, que você vai ter essa rentabilidade vencedora. Por isso que você precisa ser inscrito do canal, acompanhar os vídeos aqui diários. Então, cada dia você vai aprender um pouquinho sobre esses investimentos. Então, preciso que você assista todos os vídeos, porque eu vou construindo, com o passar das semanas, uma filosofia de investimento para te dar mais segurança, para que você consiga tomar suas próprias decisões, né? Então, se eu olho lá, esses 10 mil reais investidos, né, que viraram 15 mil e alguma coisa, nos últimos 5 anos, que é onde muita gente começou a investir, eu tenho uma rentabilidade que é até maior do que a minha carteira, pessoal, 14,1%. A rentabilidade total desses 2 ativos ao longo desses 5 anos foi de 70,5%, tá? Só o KNCR 61% e o Banco do Brasil 53%. Se eu comparo ainda, pessoal, com os indicadores de renda fixa, porque aí, né, começa a ficar um pouco mais justo a nossa análise, eu vejo que a nossa carteira que rendeu 70%, ela venceu o CDI, que rendeu só 49%, venceu o IMAB, que é uma carteira teórica dos títulos lá IPCA+, tá? Então rendeu aqui 31,69%, o Ibovespa ficando para trás mesmo, tá vendo? Então quando eu falo assim, investir na bolsa é pior do que investir em renda fixa. Se eu olho só o Ibovespa, aqui claramente está, né, falando isso, 20% do Ibovespa e 31% do IMAB, a gente é inegável, ou até mesmo 49% do CDI. Mas quando eu faço boas escolhas, quando você é consciente nos seus investimentos, você consegue ali praticamente uma rentabilidade muito maior, tá, pessoal? E veja, quando a gente faz uma análise com o CDI e a carteira, que chama renda variável aqui, eu tenho que no último ano, de 2024, o ano nem acabou ainda, eu estou 141% do CDI, né? Eu já tive momentos de 173%, mas o início é muito difícil. No início a carteira ela teve rentabilidade muito negativa, né? Rendendo ali menos 7%, com menos 223 CDI, menos 92% CDI. Então, o que diferencia um pouquinho essas dinâmicas sobre as conversas de investimentos é o prazo que você tem. Então, para uma carteira mais curto prazista, para os investimentos ali até 5 anos, investimentos melhores, os estudos indicam que talvez os investimentos ali atrelados à renda fixa podem ser mais interessantes em termos de comparação de rentabilidade. Mas se você quer uma coisa mais previdenciária, o que o estudo aqui mostrou, né, não sou eu que estou falando, o estudo aqui mostrou que o mercado a longo prazo, ele é muito mais interessante, porque você tem o quê? O efeito bola de neve dos dividendos, o efeito bola de neve da valorização do ativo, o efeito da alta rentabilidade com o passar dos anos. Isso eu falo 6, 7, 10 anos, 15 anos, por exemplo. Então, investir. E eu gosto muito mais de investir numa carteira de investimentos que é atrelada à renda variável, né, fundos imobiliários e ações, do que
é uma carteira voltada mais para renda fixa. Então a ideia é ter trazido o que é melhor que o que? Depende, pessoal, do que depende do seu objetivo. É interessante o que os economistas falam. Eles falam que é interessante ter uma certa diversificação, ter um pouquinho de cada coisa na sua carteira, não vai te causar nenhum mal, não vai fazer sua carteira ficar ali no negativo, né? Então tem gente que gosta de ter um pouco do IPCA+, também não é errado você ter, você não tem que escolher só um desses ativos, você pode ter essa carteira diversificada. Eu tenho muito medo dos investimentos em renda variável, não quero que meus ativos fiquem performando negativamente, mesmo que no futuro ela venha essa rentabilidade. Então você vai ter que migrar mais para renda fixa. Eu não me importo muito com essa volatilidade dos ativos caindo ou subindo, então você vai migrar muito mais para renda variável. Cada um tem um ônus e bônus, você vai ter que perder em algum ponto, né? Na renda fixa você perde a liquidez, que é você poder relocar ali os dividendos do ativo que não tem, né? Você tem que esperar o prazo final, tal, senão você perde a rentabilidade. Já na renda variável você vai perder em relação à volatilidade, porque seu patrimônio vai ondular, tá? Até porque essa ondulação negativa num cenário mais pessimista abre oportunidade para você comprar ativos muito bons, mas eu não vou ficar me estendendo muito nisso daqui, porque eu falo praticamente quase todo vídeo e eu incentivo você a passar a acompanhar o canal, seja inscrito do canal que você vai ver. Então aqui, nesse vídeo a gente resumiu que investir em renda fixa pelo IPCA+, ok, é ótimo, excelente, é um investimento muito bom, é um investimento que vem batendo recorde atrás de recorde, mas quando você faz as suas próprias escolhas em boas ações e bons fundos imobiliários e mantém a sua estratégia no longo prazo, sempre persistente, sem ficar trocando de caminho toda hora, provou-se ser uma rentabilidade muito mais positiva, que casa com a minha filosofia aqui de investimento, mas fiz sem viés nenhum. Vocês viram aqui as análises feitas pelos próprios sites que são certificados. Beleza, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha abrido sua mente, aberto sua mente, né? Espero que você tenha conseguido clarear um pouquinho sobre renda fixa, sobre renda variável. E se você gostou do vídeo, o que você vai fazer? Deixa o like para mim. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo todos os dias, cada dia, pessoal, um tema diferente. Você vai aprender coisas diferentes, tá? Tudo sobre o ramo aqui dos investimentos. Não esqueça o seu comentário. Comente aqui o que você acha de renda fixa, o que você acha das ações, quais ações que você gosta mais aí, que estão performando positivamente na sua carteira. Eu vou adorar aqui responder o seu comentário, para mim é muito gratificante, tá, pessoal? Considere se tornar um membro aqui do canal, seja inscrito na aba membros aí e desfrute de posts exclusivos, tá? Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.